Na história de hoje, você vai ouvir sobre um caso que desafia a compreensão e que aconteceu no Brasil, mais especificamente em Salvador, Bahia. É a história de Lia, uma menina de 8 anos que, após uma queda aparentemente inofensiva, começou a sentir uma dor persistente e incomum na nuca. Muitas vezes, pequenos desconfortos são ignorados, considerados apenas um reflexo de uma brincadeira mais agitada. A dor na nuca, por exemplo, pode surgir de uma má postura, de uma noite mal dormida ou de um movimento brusco. No entanto, o que parecia ser um simples incômodo para Lia escondia um mistério médico que se revelaria aterrador. As doenças que muitas vezes negligenciamos em nós e em nossos filhos podem, em casos raros e surpreendentes, evoluir para quadros de gravidade inesperada, nos mostrando que o corpo humano guarda segredos e vulnerabilidades que nem sempre percebemos. Essa introdução serve como um portal para o universo da medicina pediátrica, onde a inocência da infância se choca com a complexidade das doenças. A história de Lia é um lembrete poderoso de que a atenção aos detalhes, por menores que pareçam, pode ser crucial. A queda de uma árvore, um evento comum na vida de muitas crianças, se tornou o ponto de partida para uma jornada de dor e descoberta. A nuca, uma região sensível e vital, começou a manifestar um sofrimento que não cedia. Imagine a preocupação de uma família ao ver seu filho sentir dor que não passa, uma dor que se intensifica e que não tem uma explicação clara. E se essa dor fosse um sinal de algo se movendo dentro do corpo, algo que não deveria estar ali? A tomografia, um exame que nos permite enxergar o interior do corpo com detalhes impressionantes, foi o instrumento que desvendou o enigma. O que ela revelou foi algo que parecia saído de um filme de terror. Uma estrutura incomum, um corpo estranho, alojado perto da base do crânio de Lia. O que poderia ser algo tão perigoso e oculto em uma criança tão jovem? A natureza desse achado é o cerne do mistério que vamos desvendar. Essa descoberta levanta uma série de questões. Como algo assim foi parar ali? Qual a origem dessa estrutura? E mais importante, como isso afetou a saúde de Lia? Você está assistindo nossos vídeos de qual estado ou país? Conte pra gente nos comentários. E para não perder nenhuma história intrigante como essa, deixe o seu like e se inscreva no canal. Continuando, a partir daquele momento, o que parecia ser uma simples queda se transformou em um caso médico de extrema complexidade, que exigiu a expertise de diversos especialistas. A dor na nuca de Lia, que antes era apenas um sintoma incômodo, tornou-se o foco de uma investigação médica minuciosa. O corpo humano é uma máquina complexa e, às vezes, falhas inesperadas podem ocorrer, levando a situações que desafiam a lógica e a experiência médica. O que foi encontrado dentro do corpo de Lia, em Salvador, Bahia, era de fato surpreendente. Um fragmento de casca de árvore, sim, mas não era apenas a madeira. O que tornava essa descoberta ainda mais alarmante era a impregnação desse fragmento com urina de inseto. Sim, você ouviu direito, urina de inseto. Essa substância, ao penetrar na pele, desencadeou uma reação inflamatória severa e, o que é mais chocante, uma infecção silenciosa e insidiosa que se espalhou pela região. A urina de insetos, em geral, não é algo que associamos a perigos médicos graves em humanos, mas neste caso, a combinação do material orgânico e do líquido biológico criou um ambiente propício para um problema sério. Os entomologistas, especialistas em insetos, e os infectologistas, médicos que lidam com infecções, foram chamados para analisar o caso. Eles estudaram como essa combinação incomum poderia ter levado a um quadro tão grave.
A casca da árvore, ao se alojar na pele de Lia, serviu como um veículo para a urina do inseto, que, por sua vez, carregava patógenos ou substâncias irritantes que causaram a inflamação e a infecção. Essa infecção se desenvolveu de forma oculta, sem dar sinais claros no início, apenas a dor persistente na nuca. É um lembrete de que o ambiente ao nosso redor, mesmo em um quintal aparentemente seguro, pode esconder perigos invisíveis. Essa situação nos faz refletir sobre a importância da higiene e da atenção a pequenos acidentes, especialmente quando se trata de crianças. Em áreas arborizadas como o quintal onde Lia brincava, o contato com insetos e matéria orgânica é comum. Saber identificar os riscos e tomar precauções pode prevenir muitos problemas. Dicas de saúde simples, como lavar bem a área afetada após qualquer arranhão ou queda e observar atentamente qualquer sinal incomum, podem fazer uma grande diferença. O que parecia ser apenas um pequeno ferimento após a queda se revelou um portal para uma infecção grave, evidenciando como o corpo reage a invasores inesperados. O caso de Lia, estudado e documentado, tornou-se um alerta sobre os riscos ambientais em áreas arborizadas, especialmente em cidades como Salvador, onde a vegetação é abundante. A reviravolta na história de Lia foi a descoberta de que um pequeno pedaço de casca de árvore, contaminado pela urina de um inseto, foi o responsável pela sua dor e pela infecção. A tomografia não apenas revelou a presença do corpo estranho, mas também o dano que ele causava. Felizmente, Lia se recuperou completamente, um testemunho da capacidade de cura do corpo infantil e da habilidade da equipe médica. No entanto, o que foi encontrado em seu corpo ainda é citado como um dos episódios mais incomuns e surpreendentes da medicina pediátrica, um mistério resolvido pela ciência. No coração da Bahia, em Salvador, o caso de Lia, uma menina de 8 anos, se desenrolou como um mistério médico que nos força a olhar para os perigos ocultos no cotidiano. Tudo começou com uma queda de árvore no quintal de casa. Um evento corriqueiro, que poderia ser apenas um arranhão ou um hematoma passageiro. Mas para Lia, essa queda desencadeou uma série de eventos que culminariam em uma descoberta surpreendente e alarmante. A dor na nuca, que se intensificou nos dias seguintes à queda, era um sinal de alerta que não podia ser ignorado. Essa dor, que muitas vezes associamos a tensões musculares ou má postura, neste caso, era a manifestação de algo muito mais complexo e perigoso se alojando no corpo da menina. A medicina frequentemente nos surpreende com a capacidade do corpo humano de reagir a invasores. E o caso de Lia é um exemplo vívido disso. A dor na nuca, descrita como intensa, era o sintoma que guiava os médicos na busca pela causa. É fundamental educar e informar sobre como pequenos incidentes podem ter consequências inesperadas. Em muitas culturas, especialmente em regiões tropicais como a Bahia, o contato com insetos e a natureza é constante, e a atenção a ferimentos e reações inflamatórias deve ser redobrada. Este caso nos ensina que mesmo um fragmento de casca de árvore, algo tão comum em nosso ambiente, pode se tornar um vetor de problemas sérios quando combinado com outros elementos biológicos. O clímax dessa narrativa se deu com a realização de uma tomografia. Este exame de imagem de alta precisão revelou algo que estava se movendo dentro do corpo de Lia. Ou melhor, algo que estava causando um movimento interno de inflamação e infecção. A imagem mostrou uma estrutura incomum próxima à base do crânio, um local de extrema delicadeza e importância para o funcionamento do corpo. A revelação foi chocante. Um corpo estranho havia penetrado a pele e se alojado ali, desencadeando uma reação em cadeia. A pergunta que pairava no ar era: o que era esse corpo estranho e como ele chegou ali? Você está assistindo nossos vídeos de qual estado ou país? Conte pra gente nos comentários.
E para não perder nenhuma história intrigante como essa, deixe o seu like e se inscreva no canal. Continuando, a resposta para o enigma veio após a remoção cirúrgica do objeto. O que foi retirado era um fragmento de casca de árvore, mas o fator mais alarmante e inesperado era a sua impregnação com urina de inseto. Sim, a urina de um inseto, ao entrar em contato com a pele e se misturar com a casca da árvore, criou um coquetel perigoso. Essa mistura causou uma reação inflamatória severa. E o que é mais preocupante, uma infecção que se espalhou silenciosamente, como um invasor invisível, provocando a dor na nuca de Lia. Os entomologistas e infectologistas se debruçaram sobre o caso, analisando a biomecânica da infecção e a natureza dos patógenos que poderiam estar presentes na urina do inseto e na casca da árvore. A urina de certos insetos pode conter substâncias irritantes ou até mesmo patógenos, que ao entrarem em contato com uma ferida aberta, podem causar infecções. A casca da árvore, por sua vez, serviu como um reservatório e um veículo para essa substância. O dano ao crânio, embora não tenha sido uma perfuração direta, foi causado pela inflamação e infecção que se desenvolveram ao redor do corpo estranho. Este é um exemplo de como a natureza, em sua complexidade, pode apresentar desafios médicos inesperados. Este caso é um alerta sobre os riscos ambientais em áreas arborizadas, especialmente em locais como Salvador, Bahia, onde o contato com a natureza é frequente. A história de Lia, embora tenha tido um final feliz com a sua completa recuperação, nos deixa com lições importantes sobre saúde e prevenção. A capacidade de um pequeno fragmento de casca de árvore, contaminado por urina de inseto, de causar um dano tão significativo é um fato surpreendente. Este episódio é frequentemente citado na medicina pediátrica como um dos mais incomuns e intrigantes, um testemunho da resiliência da vida e da capacidade da ciência de desvendar mistérios. A reviravolta aqui não é apenas a descoberta do que causou a dor, mas a compreensão da complexa interação entre o corpo, o ambiente e até mesmo os menores seres vivos. A história de Lia nos convida a uma reflexão sobre a fragilidade do nosso corpo e a importância da atenção aos sinais que ele nos envia. A dor na nuca, muitas vezes subestimada, pode ser um prenúncio de algo muito maior. Em Salvador, Bahia, onde a natureza exuberante pode esconder perigos sutis, este caso se tornou um marco. A tomografia, mais do que um exame, foi a chave que abriu as portas para a compreensão de um mistério médico. A descoberta de que a urina de um inseto, aliada a um fragmento de casca de árvore, poderia causar um dano tão sério, é um daqueles fatos que nos fazem questionar o que mais pode estar escondido em nosso dia a dia, esperando para ser revelado. A recuperação de Lia é um desfecho emocionante, mas o que mais impacta é a maneira como o corpo humano, em sua sabedoria inata, reage a agressões. A inflamação severa e a infecção foram combatidas, permitindo que ela voltasse à vida normal. Este caso, que virou alerta para entomologistas e infectologistas, ressalta a importância da pesquisa e da disseminação de conhecimento médico. É um lembrete de que, mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico, os segredos da natureza e as complexidades da biologia ainda têm muito a nos ensinar. A história de Lia, embora incomum, nos conecta à fragilidade e à força da vida e nos incentiva a olhar com mais atenção para os pequenos detalhes que nos cercam. O que mais te surpreendeu neste caso? Você já ouviu falar de algo parecido? Compartilhe suas impressões nos comentários. E para mais histórias que exploram os mistérios da saúde e da vida, não se esqueça de curtir este vídeo
e se inscrever no canal. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos relevantes e intrigantes para você. A história de Lia é um testemunho de como a ciência, aliada à atenção e ao cuidado, pode desvendar até os mistérios mais inusitados, garantindo a saúde e o bem-estar, mesmo diante de adversidades surpreendentes. A complexidade da resposta inflamatória em crianças, especialmente em um contexto de contaminação ambiental, exige uma análise aprofundada das particularidades fisiológicas da população pediátrica. Ao contrário dos adultos, o sistema imunológico de uma criança, particularmente em fases iniciais de desenvolvimento, ainda está em maturação. Isso significa que a sua capacidade de conter e erradicar patógenos ou de lidar com substâncias estranhas pode ser diferente, por vezes mais vigorosa em certas respostas e, em outras, mais suscetível a danos. No caso de Lia, a penetração de um corpo estranho, impregnado com um agente biológico como a urina de inseto, ativou uma cascata inflamatória que o seu jovem organismo lutou para controlar. Essa resposta, embora essencial para a defesa, pode, em certas circunstâncias, levar a danos teciduais significativos, como os observados na região da nuca. Ademais, a própria natureza da contaminação com urina de inseto introduz uma camada de complexidade toxicológica e microbiológica. A composição exata da urina de diferentes espécies de insetos varia consideravelmente, podendo conter ureia, ácido úrico, amônia e outras substâncias nitrogenadas, além de potenciais micro-organismos. Quando essa substância penetra em um tecido vascularizado e sensível, como o subcutâneo da nuca, o potencial para irritação química e infecção bacteriana secundária é elevado. Essa interação entre o material orgânico da casca da árvore e o fluido biológico do inseto criou um nicho de desenvolvimento para uma infecção que, por sua natureza insidiosa, demorou a manifestar sintomas mais evidentes, além da dor persistente, aumentando o desafio diagnóstico. É crucial, portanto, considerar a dinâmica da disseminação infecciosa em tecidos moles. Uma vez que a barreira cutânea é rompida e um corpo estranho introduz um ambiente propício para a proliferação microbiana, as bactérias podem ascender pelos planos teciduais, alcançando camadas mais profundas. A proximidade da nuca com estruturas vitais, como a coluna vertebral e as meninges, torna qualquer processo infeccioso nessa região particularmente preocupante. A inflamação local, embora seja um mecanismo de defesa, pode levar a edema e compressão de nervos ou vasos sanguíneos, exacerbando a dor e potencialmente comprometendo a função neurológica se não for tratada a tempo. A tomografia, neste cenário, não apenas identificou o corpo estranho, mas também avaliou a extensão do envolvimento inflamatório e infeccioso dos tecidos circundantes. Por outro lado, a intervenção médica, ao remover o corpo estranho e iniciar o tratamento antibiótico adequado, atuou diretamente na causa raiz do problema. O sucesso do tratamento não reside apenas na remoção física do objeto, mas na interrupção do ciclo de infecção e inflamação. A escolha do antibiótico, baseada em culturas e testes de sensibilidade, é um passo crítico para garantir a erradicação dos micro-organismos invasores. Para os pais e cuidadores, a mensagem é clara. Mesmo após a remoção do agente causador, a vigilância e o segmento médico são indispensáveis para assegurar a completa resolução do quadro e prevenir complicações tardias, como a formação de abscessos ou a cronificação da infecção. A experiência de Lia, vivida em Salvador, Bahia, serve como um estudo de caso exemplificativo sobre a interface entre saúde ambiental e saúde pediátrica. A exposição a elementos naturais, embora fundamental para o desenvolvimento infantil, carrega consigo riscos inerentes que exigem conhecimento e precaução. A capacidade de resposta do sistema imunológico infantil, embora em desenvolvimento,
é notável, mas também demonstra vulnerabilidades que podem ser exploradas por agentes patogênicos ou substâncias irritantes. A percepção da dor como um sinal de alerta e a busca por diagnóstico médico quando essa dor se torna persistente ou atípica são atitudes que podem, em situações como a de Lia, fazer toda a diferença entre um desfecho favorável e complicações sérias. Nesse contexto, a colaboração entre diferentes especialidades médicas, pediatria, infectologia, entomologia e radiologia, foi fundamental para a compreensão e o manejo do caso. Cada área contribuiu com seu conhecimento específico para desvendar a intrincada rede de fatores que levaram à condição de Lia. A história nos ensina que, em medicina, a abordagem multidisciplinar é frequentemente a mais eficaz para lidar com quadros complexos, onde a causa e o efeito podem estar interligados de maneiras surpreendentes, exigindo uma visão holística para a saúde do paciente. A jornada de Lia, após a remoção do fragmento de casca de árvore impregnado com urina de inseto, adentra agora um território de recuperação e reabilitação, onde os efeitos do trauma físico e emocional começam a ser gradualmente superados. A cura de uma infecção severa e a remoção de um corpo estranho de uma área tão sensível como a nuca exigem um processo cuidadoso de acompanhamento médico. Não se trata apenas de fechar a ferida cirúrgica, é necessário garantir que não haja resquícios da infecção e que o tecido danificado se regenere adequadamente. Médicos e enfermeiros monitoram de perto a cicatrização, observando qualquer sinal de inflamação recorrente ou desconforto persistente, pois a nuca é uma região crucial para o movimento e a sensibilidade. Adicionalmente, o impacto psicológico de uma experiência tão atípica não pode ser subestimado. Uma criança de 8 anos que experimentou dor intensa e foi submetida a um procedimento médico invasivo pode desenvolver ansiedade, medo de novas quedas ou de insetos e até mesmo pesadelos relacionados ao evento. Portanto, o suporte psicológico torna-se um pilar essencial no processo de recuperação. A interação com terapeutas infantis que utilizam brincadeiras e conversas adaptadas à idade de Lia ajuda-a a processar o trauma, a expressar seus medos e a reconstruir sua confiança. A família desempenha um papel vital nesse aspecto, oferecendo amor, segurança e encorajamento, transformando a experiência traumática em uma lição de resiliência e superação. Além disso, é pertinente considerar as implicações de longo prazo na vida de Lia. Embora a infecção tenha sido combatida e o corpo estranho removido, a memória corporal de um evento tão invasivo pode persistir. A sensibilidade na área da nuca pode, em alguns casos, permanecer alterada por um período, necessitando de fisioterapia para restaurar a mobilidade e a força muscular. Exercícios específicos, projetados para fortalecer os músculos do pescoço e melhorar a postura, são frequentemente recomendados. Agora, considere como essa experiência pode moldar a percepção de Lia sobre o mundo ao seu redor. A cautela em relação a ambientes naturais, especialmente áreas com muita vegetação, pode se tornar uma característica marcante em sua personalidade, um lembrete constante da importância da vigilância e do cuidado com o ambiente. Outro aspecto fundamental a ser abordado é a educação continuada para a família e a comunidade. O caso de Lia, por sua raridade e peculiaridade, serve como um estudo de caso exemplar para alertar outros pais e responsáveis sobre os riscos, por vezes ocultos, da interação com o ambiente. A conscientização sobre a importância de lavar ferimentos, mesmo os aparentemente inofensivos, e de buscar avaliação médica em caso de dor persistente, é crucial.
A disseminação dessas informações, através de campanhas de saúde pública ou mesmo de relatos como este, pode prevenir que outras crianças passem por experiências semelhantes. A comunidade médica, por sua vez, se beneficia ao documentar e analisar tais casos, aprimorando o conhecimento sobre patologias incomuns e estratégias de tratamento. Por conseguinte, a recuperação de Lia não se resume apenas ao desaparecimento da dor ou à cicatrização da ferida. Ela abrange a restauração completa de sua saúde física e emocional, permitindo que ela retome suas atividades com confiança e segurança. A história, que começou com uma queda e revelou um mistério médico, culmina em uma narrativa de superação, onde a ciência, o cuidado familiar e a resiliência infantil caminham lado a lado. A experiência, embora assustadora, transforma Lia em uma pequena guerreira, cujo caso se torna um farol de conhecimento e um testemunho da extraordinária capacidade humana de se recuperar e prosperar, mesmo diante de adversidades inesperadas. A resiliência de Lia, agora em fase de recuperação, não se limita apenas à sua capacidade de superar a dor física e o trauma psicológico. Ela se manifesta também em sua reincorporação gradual às atividades cotidianas. Um processo que envolve a reaprendizagem de movimentos e a gestão de novas sensibilidades. A nuca, sítio do incidente, pode apresentar uma rigidez inicial, demandando exercícios de amplitude de movimento cuidadosamente supervisionados. Imagine a delicadeza necessária para, após uma intervenção médica, voltar a inclinar a cabeça para observar o céu, ou girá-la para cumprimentar um amigo. Essa readaptação corporal é um testemunho da plasticidade do corpo humano, que busca incessantemente retornar a um estado de equilíbrio funcional. Além do aspecto físico, a esfera social de Lia também passa por uma transformação. O retorno à escola, por exemplo, requer uma abordagem sensível. Colegas e professores precisam ser informados de maneira apropriada para a idade sobre o que aconteceu, para que Lia se sinta acolhida e não alvo de curiosidade indesejada ou, pior, de piadas. A interação com os pares, que antes era natural e espontânea, agora pode exigir um pouco mais de assertividade de sua parte, ao estabelecer limites sobre o que ela se sente confortável em fazer ou compartilhar. Essa fase de reintegração é um aprendizado sobre autoconhecimento e comunicação, habilidades que a acompanharão por toda a vida. Concomitantemente, a família de Lia assume um papel ainda mais proeminente como rede de apoio. Agora, o foco se desloca de uma vigilância médica intensa para um acompanhamento contínuo das suas necessidades emocionais e sociais. Essa fase exige dos pais uma escuta ativa, a capacidade de identificar sinais sutis de desconforto ou ansiedade que Lia possa expressar, e a paciência para permitir que ela recupere sua autonomia em seu próprio ritmo. É um período de reforçar os laços familiares, transformando a experiência adversa em um catalisador para um relacionamento ainda mais forte e compreensivo, onde a confiança mútua se solidifica. Outra dimensão importante na recuperação de Lia envolve a sua relação com o ambiente. Após a experiência traumática com a árvore e o inseto, é natural que surja uma apreensão. A família pode implementar estratégias para mitigar esses medos, como explicar a natureza específica do ocorrido, enfatizando que foi um evento raro e não uma regra geral para todas as quedas ou todos os insetos. Pequenas exposições controladas e positivas à natureza, como observar um jardim pela janela ou passear em um parque seguro e supervisionado, podem ajudar a dessensibilizar gradualmente Lia, reconectando-a com o mundo natural de uma forma mais serena e confiante. Por fim, é fundamental reconhecer que a recuperação de Lia não é um ponto final, mas uma jornada contínua de adaptação e crescimento.
As lições aprendidas durante este período sobre a fragilidade do corpo, a importância da atenção aos detalhes, a força da família e a capacidade humana de superar desafios moldarão sua perspectiva de vida. A história de Lia, que começou com uma queda aparentemente simples, evoluiu para uma profunda reflexão sobre a saúde, a resiliência e a complexa interação entre o ser humano e o seu ambiente, destacando a importância de um cuidado holístico que abrange o físico, o psicológico e o social. A jornada de Lia, após a superação do episódio agudo, adentra agora um território de adaptação e aprendizado contínuo, onde a experiência vivida se manifesta de maneiras sutis e profundas no seu desenvolvimento. A intervenção médica, embora bem-sucedida na erradicação da ameaça imediata, deixou vestígios que demandam atenção especializada. O acompanhamento fisioterapêutico, por exemplo, transcende a simples reabilitação muscular da nuca. Foca-se na restauração completa da propriocepção e do equilíbrio. Imagine a criança aprendendo a discernir a posição exata da sua cabeça no espaço sem precisar olhar, uma habilidade que, após um trauma, pode necessitar de estímulos direcionados para se restabelecer plenamente. Essa readquirição da consciência corporal é um passo crucial para a sua autonomia, permitindo-lhe interagir com o ambiente com a segurança de que seus movimentos são precisos e controlados. Adicionalmente, a esfera social de Lia ganha contornos de aprendizado sobre vulnerabilidade e força. O retorno ao convívio escolar exige uma comunicação clara e empática, não apenas dos educadores, mas também dos colegas. Explicações adaptadas à faixa etária podem desmistificar o ocorrido, transformando o que poderia ser motivo de estranhamento em uma oportunidade para cultivar a empatia. Considere como um colega pode, ao entender que Lia teve uma dor forte na cabeça e precisou de médicos, oferecer-lhe um lugar mais tranquilo para brincar ou simplesmente um gesto de solidariedade. Essa vivência coletiva ensina a todos sobre a importância do cuidado mútuo e da compreensão das diferentes experiências de vida. Paralelamente, a dinâmica familiar se aprofunda em um novo patamar de conexão. A fase de recuperação ativa dá lugar a um monitoramento mais sutil, onde os pais aprendem a ler os sinais mais discretos de desconforto ou ansiedade em Lia. Essa nova sensibilidade parental, forjada na experiência do medo e da esperança, permite-lhes oferecer um suporte emocional mais refinado. Pense em como um simples abraço, oferecido no momento certo, pode ser mais reconfortante do que qualquer palavra. Essa sintonia familiar é um testemunho da força dos laços afetivos, que se fortalecem diante das adversidades, criando um ambiente de segurança e confiança inabalável. Outro sim, a relação de Lia com o seu entorno natural passa por um processo de ressignificação. A apreensão inicial em relação a árvores e insetos, compreensível após o ocorrido, começa a ser abordada de forma construtiva. Em vez de evitar completamente esses elementos, a família pode introduzir atividades que promovam uma interação segura e educativa. Observar um inseto em um terrário, por exemplo, ou aprender sobre a função das árvores em um parque, pode ajudar Lia a desassociar a natureza do perigo iminente e a redescobri-la como fonte de aprendizado e beleza. Essa transição de medo para curiosidade é um indicativo de sua capacidade de adaptação. Em suma, a recuperação de Lia transcende a mera cura física. Ela se configura como um processo multifacetado de readaptação, aprendizado e fortalecimento. Cada etapa, desde a reabilitação motora até a reintegração social e a ressignificação de suas experiências,
contribui para que ela se torne uma indivíduo mais consciente de si mesma e do mundo ao seu redor. A história de Lia, iniciada com um incidente surpreendente, desdobra-se agora em uma narrativa de crescimento pessoal e resiliência, demonstrando como a superação de adversidades pode forjar um caráter mais forte e uma compreensão mais profunda da vida. A resiliência de Lia, agora em fase de recuperação, não se limita apenas à sua capacidade de superar a dor física e o trauma psicológico. Ela se manifesta também em sua reincorporação gradual às atividades cotidianas, um processo que envolve a reaprendizagem de movimentos e a gestão de novas sensibilidades. A nuca, sítio do incidente, pode apresentar uma rigidez inicial, demandando exercícios de amplitude de movimento cuidadosamente supervisionados. Imagine a criança aprendendo a discernir a posição exata da sua cabeça no espaço sem precisar olhar. Uma habilidade que, após um trauma, pode necessitar de estímulos direcionados para se restabelecer plenamente. Essa readquirição da consciência corporal é um passo crucial para a sua autonomia, permitindo-lhe interagir com o ambiente com a segurança de que seus movimentos são precisos e controlados. Adicionalmente, a esfera social de Lia ganha contornos de aprendizado sobre vulnerabilidade e força. O retorno ao convívio escolar exige uma comunicação clara e empática, não apenas dos educadores, mas também dos colegas. Explicações adaptadas à faixa etária podem desmistificar o ocorrido, transformando o que poderia ser motivo de estranhamento em uma oportunidade para cultivar a empatia. Considere como um colega pode, ao entender que Lia teve uma dor forte na cabeça e precisou de médicos, oferecer-lhe um lugar mais tranquilo para brincar ou simplesmente um gesto de solidariedade. Essa vivência coletiva ensina a todos sobre a importância do cuidado mútuo e da compreensão das diferentes experiências de vida. Paralelamente, a dinâmica familiar se aprofunda em um novo patamar de conexão. A fase de recuperação ativa dá lugar a um monitoramento mais sutil, onde os pais aprendem a ler os sinais mais discretos de desconforto ou ansiedade em Lia. Essa nova sensibilidade parental, forjada na experiência do medo e da esperança, permite-lhes oferecer um suporte emocional mais refinado. Pense em como um simples abraço, oferecido no momento certo, pode ser mais reconfortante do que qualquer palavra. Essa sintonia familiar é um testemunho da força dos laços afetivos, que se fortalecem diante das adversidades, criando um ambiente de segurança e confiança inabalável. Outro sim, a relação de Lia com o seu entorno natural passa por um processo de ressignificação. A apreensão inicial em relação a árvores e insetos, compreensível após o ocorrido, começa a ser abordada de forma construtiva. Em vez de evitar completamente esses elementos, a família pode introduzir atividades que promovam uma interação segura e educativa. Observar um inseto em um terrário, por exemplo, ou aprender sobre a função das árvores em um parque, pode ajudar Lia a desassociar a natureza do perigo iminente e a redescobri-la como fonte de aprendizado e beleza. Essa transição de medo para curiosidade é um indicativo de sua capacidade de adaptação. Em suma, a recuperação de Lia transcende a mera cura física. Ela se configura como um processo multifacetado de readaptação, aprendizado e fortalecimento. Cada etapa, desde a reabilitação motora até a reintegração social e a ressignificação de suas experiências, contribui para que ela se torne uma indivíduo mais consciente de si mesma e do mundo ao seu redor. A história de Lia, que começou com um incidente surpreendente, desdobra-se agora em uma narrativa de crescimento pessoal e resiliência,
demonstrando como a superação de adversidades pode forjar um caráter mais forte e uma compreensão mais profunda da vida. A jornada de Lia, após a superação do episódio agudo, adentra agora um território de adaptação e aprendizado contínuo, onde a experiência vivida se manifesta de maneiras sutis e profundas no seu desenvolvimento. A intervenção médica, embora bem-sucedida na erradicação da ameaça imediata, deixou vestígios que demandam atenção especializada. O acompanhamento fisioterapêutico, por exemplo, transcende a simples reabilitação muscular da nuca. Foca-se na restauração completa da propriocepção e do equilíbrio. Imagine a criança aprendendo a discernir a posição exata da sua cabeça no espaço sem precisar olhar. Uma habilidade que, após um trauma, pode necessitar de estímulos direcionados para se restabelecer plenamente. Essa readquirição da consciência corporal é um passo crucial para a sua autonomia, permitindo-lhe interagir com o ambiente com a segurança de que seus movimentos são precisos e controlados. Adicionalmente, a esfera social de Lia ganha contornos de aprendizado sobre vulnerabilidade e força. O retorno ao convívio escolar exige uma comunicação clara e empática, não apenas dos educadores, mas também dos colegas. Explicações adaptadas à faixa etária podem desmistificar o ocorrido, transformando o que poderia ser motivo de estranhamento em uma oportunidade para cultivar a empatia. Considere como um colega pode, ao entender que Lia teve uma dor forte na cabeça e precisou de médicos, oferecer-lhe um lugar mais tranquilo para brincar ou simplesmente um gesto de solidariedade. Essa vivência coletiva ensina a todos sobre a importância do cuidado mútuo e da compreensão das diferentes experiências de vida. Paralelamente, a dinâmica familiar se aprofunda em um novo patamar de conexão. A fase de recuperação ativa dá lugar a um monitoramento mais sutil, onde os pais aprendem a ler os sinais mais discretos de desconforto ou ansiedade em Lia. Essa nova sensibilidade parental, forjada na experiência do medo e da esperança, permite-lhes oferecer um suporte emocional mais refinado. Pense em como um simples abraço, oferecido no momento certo, pode ser mais reconfortante do que qualquer palavra. Essa sintonia familiar é um testemunho da força dos laços afetivos, que se fortalecem diante das adversidades, criando um ambiente de segurança e confiança inabalável. Outro sim, a relação de Lia com o seu entorno natural passa por um processo de ressignificação. A apreensão inicial em relação a árvores e insetos, compreensível após o ocorrido, começa a ser abordada de forma construtiva. Em vez de evitar completamente esses elementos, a família pode introduzir atividades que promovam uma interação segura e educativa. Observar um inseto em um terrário, por exemplo, ou aprender sobre a função das árvores em um parque, pode ajudar Lia a desassociar a natureza do perigo iminente e a redescobri-la como fonte de aprendizado e beleza. Essa transição de medo para curiosidade é um indicativo de sua capacidade de adaptação. Em suma, a recuperação de Lia transcende a mera cura física. Ela se configura como um processo multifacetado de readaptação, aprendizado e fortalecimento. Cada etapa, desde a reabilitação motora até a reintegração social e a ressignificação de suas experiências, contribui para que ela se torne uma indivíduo mais consciente de si mesma e do mundo ao seu redor. A história de Lia, que começou com um incidente surpreendente, desdobra-se agora em uma narrativa de crescimento pessoal e resiliência, demonstrando como a superação de adversidades pode forjar um caráter mais forte e uma compreensão mais profunda da vida. A recuperação de Lia, agora em fase de recuperação, não se limita apenas à sua capacidade de superar a dor física e o trauma psicológico.
Ela se manifesta também em sua reincorporação gradual às atividades cotidianas, um processo que envolve a reaprendizagem de movimentos e a gestão de novas sensibilidades. A nuca, sítio do incidente, pode apresentar uma rigidez inicial, demandando exercícios de amplitude de movimento cuidadosamente supervisionados. Imagine a criança aprendendo a discernir a posição exata da sua cabeça no espaço sem precisar olhar. Uma habilidade que, após um trauma, pode necessitar de estímulos direcionados para se restabelecer plenamente. Essa readquirição da consciência corporal é um passo crucial para a sua autonomia, permitindo-lhe interagir com o ambiente com a segurança de que seus movimentos são precisos e controlados. Adicionalmente, a esfera social de Lia ganha contornos de aprendizado sobre vulnerabilidade e força. O retorno ao convívio escolar exige uma comunicação clara e empática, não apenas dos educadores, mas também dos colegas. Explicações adaptadas à faixa etária podem desmistificar o ocorrido, transformando o que poderia ser motivo de estranhamento em uma oportunidade para cultivar a empatia. Considere como um colega pode, ao entender que Lia teve uma dor forte na cabeça e precisou de médicos, oferecer-lhe um lugar mais tranquilo para brincar ou simplesmente um gesto de solidariedade. Essa vivência coletiva ensina a todos sobre a importância do cuidado mútuo e da compreensão das diferentes experiências de vida. Paralelamente, a dinâmica familiar se aprofunda em um novo patamar de conexão. A fase de recuperação ativa dá lugar a um monitoramento mais sutil, onde os pais aprendem a ler os sinais mais discretos de desconforto ou ansiedade em Lia. Essa nova sensibilidade parental, forjada na experiência do medo e da esperança, permite-lhes oferecer um suporte emocional mais refinado. Pense em como um simples abraço, oferecido no momento certo, pode ser mais reconfortante do que qualquer palavra. Essa sintonia familiar é um testemunho da força dos laços afetivos, que se fortalecem diante das adversidades, criando um ambiente de segurança e confiança inabalável. Outro sim, a relação de Lia com o seu entorno natural passa por um processo de ressignificação. A apreensão inicial em relação a árvores e insetos, compreensível após o ocorrido, começa a ser abordada de forma construtiva. Em vez de evitar completamente esses elementos, a família pode introduzir atividades que promovam uma interação segura e educativa. Observar um inseto em um terrário, por exemplo, ou aprender sobre a função das árvores em um parque, pode ajudar Lia a desassociar a natureza do perigo iminente e a redescobri-la como fonte de aprendizado e beleza. Essa transição de medo para curiosidade é um indicativo de sua capacidade de adaptação. Em suma, a recuperação de Lia transcende a mera cura física. Ela se configura como um processo multifacetado de readaptação, aprendizado e fortalecimento. Cada etapa, desde a reabilitação motora até a reintegração social e a ressignificação de suas experiências, contribui para que ela se torne uma indivíduo mais consciente de si mesma e do mundo ao seu redor. A história de Lia, que começou com um incidente surpreendente, desdobra-se agora em uma narrativa de crescimento pessoal e resiliência, demonstrando como a superação de adversidades pode forjar um caráter mais forte e uma compreensão mais profunda da vida. A trajetória de Lia, pós-recuperação, revela um fascinante estudo de caso sobre a adaptação sensorial e a reconfiguração do sistema nervoso. A dor intensa e a intervenção cirúrgica na região da nuca podem desencadear alterações na forma como o cérebro processa os estímulos táteis e proprioceptivos. Imagine, por exemplo,
a sutileza de sentir a textura de uma folha de grama contra a pele enquanto se deita, algo que antes era uma sensação simples e indistinta, agora pode ser percebido com uma intensidade diferente, talvez até um leve desconforto que exige atenção. O sistema nervoso, em sua busca por normalidade, começa a recalibrar esses sinais, aprendendo a distinguir entre um estímulo inofensivo e um potencial perigo, um processo que pode levar tempo e exige paciência. Além disso, a experiência de Lia lança luz sobre a resiliência da mente infantil diante de eventos que desafiam a lógica. O medo de insetos, uma resposta natural após a associação com a urina que causou a infecção, pode evoluir de um simples receio para uma fobia mais arraigada se não for adequadamente tratada. Agora, considere como essa apreensão pode se manifestar em situações cotidianas. Uma visita a um jardim botânico, que antes era um passeio alegre, pode se tornar um desafio, exigindo que Lia desenvolva estratégias para gerenciar sua ansiedade. A família, neste contexto, assume o papel de guia, introduzindo gradualmente experiências positivas e informativas sobre o reino dos insetos, transformando o desconhecido em algo menos ameaçador. Prosseguindo, a dinâmica familiar se aprofunda na compreensão das necessidades emocionais em constante evolução de Lia. A recuperação não é um evento único, mas um processo contínuo. Se antes o foco era a dor física e o medo imediato, agora a atenção se volta para a construção da autoconfiança e da autonomia. Pergunte-se como Lia se sente ao realizar uma tarefa que antes lhe parecia impossível, como amarrar os próprios sapatos com total liberdade de movimento. Cada pequena conquista é celebrada, reforçando a ideia de que ela é capaz e forte, independentemente das adversidades que enfrentou. Ademais, a narrativa de Lia oferece uma perspectiva valiosa sobre a importância da educação ambiental acessível e lúdica. O incidente, embora traumático, pode se tornar um ponto de partida para explorar o mundo natural de forma segura e curiosa. Imagine, por exemplo, a família adquirindo um pequeno kit de jardinagem, onde Lia pode plantar flores e observar o ciclo de vida de pequenas criaturas em um ambiente controlado. Essa abordagem ativa e envolvente ajuda a desmistificar o ambiente natural, promovendo uma relação de respeito e compreensão, em vez de medo. Em última análise, a história de Lia, que se desenrola em Salvador, Bahia, vai além de um caso médico peculiar. Ela se torna um retrato da capacidade humana de adaptação e crescimento. A experiência, que poderia ter deixado cicatrizes profundas e duradouras, é transformada em um motor para o desenvolvimento de novas habilidades, uma maior compreensão de si mesma e do mundo, e um fortalecimento dos laços familiares. A jornada de Lia é um testemunho de que, mesmo diante de desafios inesperados, a resiliência, o apoio e a curiosidade podem pavimentar o caminho para um futuro pleno e vibrante. A recuperação de Lia, embora em curso, desdobra-se em um intrincado panorama de reeducação sensorial e adaptação motora, onde a neuroplasticidade entra em cena de forma proeminente. A intervenção na nuca, especialmente a remoção de um corpo estranho e a subsequente inflamação, pode ter desorganizado temporariamente as vias neurais responsáveis pela percepção espacial e pelo equilíbrio. Imagine o desafio de uma criança que, ao tentar girar a cabeça para olhar um objeto, sente uma sensação de desorientação ou um leve desconforto, um eco da lesão. Agora, o trabalho dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais é guiar o sistema nervoso de Lia a reaprender a integrar esses sinais.
Isso envolve exercícios específicos que estimulam os receptores sensoriais na pele, nos músculos e nas articulações do pescoço, incentivando o cérebro a formar novas conexões neurais ou a fortalecer as existentes, para que a percepção do corpo no espaço se torne novamente confiável e precisa. Além da reabilitação física, a experiência de Lia oferece um campo fértil para a exploração do desenvolvimento cognitivo em resposta a traumas. A forma como a mente infantil processa e integra eventos adversos é notavelmente adaptativa. No caso dela, a associação entre a queda, a dor e a descoberta do corpo estranho pode ter gerado um gatilho de alerta em seu sistema de percepção de risco. Agora, imagine como essa nova percepção pode influenciar suas interações. Talvez ela se torne mais cautelosa ao subir em árvores, uma precaução que, embora nascida do medo, é um reflexo de sua capacidade de aprendizado e adaptação. Essa mudança comportamental não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de como a experiência molda a cognição e as estratégias de sobrevivência. Ademais, a dinâmica familiar em torno de Lia evolui para um modelo de suporte empoderador. A fase inicial de cuidado intensivo dá lugar a uma abordagem que visa fortalecer a autonomia da criança. Os pais, agora mais conscientes das especificidades da recuperação de Lia, focam em criar um ambiente que a encoraje a explorar suas capacidades dentro de limites seguros. Pense em como eles podem, por exemplo, introduzir atividades que exijam um pouco mais de esforço físico, como ajudar a regar as plantas ou carregar objetos leves, sempre oferecendo apoio e validação, sem cair na superproteção. Essa confiança depositada em Lia é um pilar fundamental para a sua reconstrução da autoconfiança. Adicionalmente, a história de Lia, com sua reviravolta surpreendente envolvendo a urina de inseto e um fragmento de casca de árvore, serve como um poderoso estudo de caso para a educação em saúde pública. A raridade do evento não diminui sua importância como alerta. Considere a necessidade de campanhas de conscientização que abordem não apenas os riscos de quedas, mas também a importância da higiene e da observação de pequenos ferimentos, especialmente em ambientes naturais. A disseminação de informações sobre como pequenos incidentes podem, em circunstâncias específicas e raras, desencadear reações imprevistas, capacita pais e cuidadores a tomarem decisões mais informadas e preventivas, promovendo um ambiente mais seguro para as crianças. Por fim, a trajetória de Lia, que se desenrola em Salvador, Bahia, ilustra a intrincada interconexão entre o corpo, a mente e o ambiente. A sua recuperação é um testemunho da notável capacidade humana de se adaptar e prosperar, mesmo após experiências que desafiam a compreensão. A história, que começou com uma queda e revelou um mistério médico, culmina em uma narrativa de crescimento e aprendizado, onde a criança, com o apoio de sua família e da ciência, emerge mais forte e com uma compreensão mais profunda da complexidade da vida e dos cuidados necessários para vivê-la plenamente. Ao trilharmos este caminho de descobertas, percebemos que cada experiência, por mais singular que pareça, tece uma tapeçaria de aprendizados que se entrelaçam de forma profunda. A jornada que acompanhamos nos conduz a uma compreensão mais matizada da intrincada relação entre o corpo humano e as forças que o cercam, revelando a fragilidade e a extraordinária capacidade de adaptação que coexistem em nós. A maneira como os sinais mais sutis podem, sob certas circunstâncias, evoluir para manifestações de grande impacto, nos ensina sobre a importância da atenção e da prudência, não como um fardo, mas como uma forma de sabedoria prática. Refletindo sobre esta jornada até agora, somos levados a contemplar a dança constante entre a vulnerabilidade inerente à nossa existência e a força resiliente que nos impulsiona a superar.
as complexidades que se desdobraram a partir de um evento aparentemente corriqueiro nos mostram que a vida é uma narrativa em constante construção, onde cada capítulo, por mais desafiador que seja, contribui para a riqueza da história que estamos a contar. A forma como os elementos do nosso cotidiano, muitas vezes subestimados em seu potencial, podem interagir de maneiras inesperadas, nos convida a uma reavaliação das nossas próprias percepções. Neste ponto de nossa exploração, torna-se evidente que as lições extraídas não se limitam a um único domínio, mas ressoam através de múltiplas esferas da vida humana. A interconexão entre o físico e o emocional, o individual e o coletivo, o conhecimento científico e a sabedoria prática, tudo converge para um ponto central. À medida que nos aproximamos da conclusão, as reflexões que se acumularam ao longo deste percurso começam a encontrar um sentido mais amplo, como peças de um quebra-cabeça que gradualmente revelam a imagem completa. Assim, ao nos prepararmos para as considerações finais, percebemos que as nuances desvendadas nos preparam para uma perspectiva que transcende o evento isolado. A compreensão adquirida nos capacita a olhar para o futuro com uma visão mais enriquecida, reconhecendo a complexidade e a beleza intrínseca dos processos que moldam nossas vidas. A jornada nos trouxe até aqui, preparando o terreno para a compreensão do legado e da reverberação desses aprendizados em um contexto mais amplo. A história de Lia, que se desenrolou em Salvador, Bahia, transcende a mera crônica de um evento médico incomum. Ela se revela como uma profunda meditação sobre a intrincada dança entre a fragilidade humana e a indomável força da resiliência. O que começou com a aparente simplicidade de uma queda de árvore, desdobrou-se em uma narrativa que nos convida a olhar para o cotidiano com olhos renovados, percebendo os fios invisíveis que conectam o aparentemente inofensivo ao potencialmente transformador. A dor na nuca, um sintoma que muitas vezes seria descartado, transformou-se em um portal para a compreensão de quão delicado e, ao mesmo tempo, quão robusto pode ser o organismo humano. A descoberta da casca de árvore impregnada com urina de inseto, um achado que desafia a lógica e a experiência comum, é um testemunho vívido de que a natureza, em sua vastidão e complexidade, guarda segredos que a ciência, com sua perspicácia, busca desvendar. Esta jornada nos ensina que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico, uma negociação constante com o ambiente que nos cerca. A forma como um corpo, especialmente o de uma criança em desenvolvimento, reage a invasores inesperados, como um fragmento orgânico contaminado, é um espetáculo de adaptação e defesa. A inflamação severa e a infecção silenciosa que se instalaram na região da nuca de Lia não foram meros infortúnios, mas manifestações de um sistema biológico em alerta máximo, lutando para restaurar o equilíbrio. A tomografia, nesse contexto, não foi apenas uma ferramenta de diagnóstico, mas um farol que iluminou o caminho para a compreensão e a intervenção, desvendando o mistério que se movia silenciosamente no interior do corpo. A recuperação de Lia, que se estende para além da cura física, é uma celebração da capacidade humana de superar. A readaptação motora, a reconfiguração das percepções sensoriais e a reconstrução da confiança emocional são testemunhos da notável plasticidade do corpo e da mente. O apoio incondicional da família, a expertise dos profissionais de saúde e a própria força interior da menina convergiram para transformar um episódio de medo e dor em uma narrativa de crescimento e aprendizado. A história de Lia, portanto, não é apenas sobre a doença, mas sobre a saúde em sua concepção mais ampla.
a capacidade de prosperar apesar das adversidades, de encontrar beleza e significado, mesmo nas experiências mais desafiadoras. Em última análise, o legado deste caso, que ecoa desde Salvador, Bahia, para além das fronteiras do Brasil, reside na sutil, porém poderosa, mensagem que ele nos transmite. Ele nos convida a cultivar uma atenção mais aguçada ao mundo que nos rodeia, a valorizar os sinais que nosso corpo nos envia e a reconhecer a interconexão profunda entre nós e o ambiente. A verdadeira prática começa agora, na forma como aplicamos essas lições em nossas próprias vidas. Que possamos, com curiosidade e prudência, navegar pelas complexidades do cotidiano, sempre com a consciência de que a resiliência é uma força que reside em cada um de nós, pronta para se manifestar quando chamada. A história de Lia nos lembra que, mesmo diante do inesperado, a esperança e a capacidade de cura florescem, transformando desafios em degraus para um futuro mais consciente e